Olá, pessoal! Simplesmente Rosana com Z, trazendo mais uma livezinha para vocês, em que vou fazer uma reflexão sobre a política, mas muito mais no lado humano, tá certo? Antes de eu começar a falar sobre a questão política do Brasil, por conta de algumas perguntas que me foram feitas, peço desculpas a vocês por estar conversando com vocês aqui na minha cozinha, mas estava tão gostoso aqui, um aquecimento bom, porque aqui em Salvador está um frio terrível, chovendo muito. Nós acordamos morrendo de frio e agasalhados porque não estamos acostumados a muito frio, não é? Mas assim, eu vim mesmo na cozinha. Eu acho que o melhor papo que eu tenho com minhas amigas, quando a minha cozinha é muito grande, então quando elas vêm aqui, a gente se senta aqui na cozinha. Eu faço chá para uma, cafezinho para outra, tem sempre um bolinho de fubá quentinho na mesa, e aí a gente conversa, chora, desabafa, e é feliz. Quando termina, fizemos uma maravilhosa terapia em grupo. Faça isso você, promova também, porque eu promovo. Quero todo mundo aqui para tomar um café da manhã comigo. Nem todas podem vir, mas se uma vier, Jesus disse, onde houver mais de um reunido, em meu nome eu estarei presente. E como quando a gente se reúne e fala muito em nome de Jesus, eis-me aqui. Então, meu cafezinho das cores do BTS. Antes de começar, algumas pessoas me fizeram umas perguntas, eu vou responder aqui agora, tá bom? Em primeiro lugar, antes de começar, eu vou começar pela última pergunta que me foi feita. Rosana, já assisti a mais de 300 doramas. Estou perdida que nem aranha na parede. Essa vive realmente dos doramas. É minha amiga Joana Dark, olha, Joana Dark do Ceará. Joana, e não só Joana, eu vou dar aqui a vocês, no momento, eu estou assistindo a um dorama que se chama No Ar. No Ar. Quando entra o jornal No Ar, é a história de uma jornalista, que ela é a âncora da emissora, um jornal importantíssimo, e que sofre todo tipo de bullying, porque ela tem quase 40 anos e na Coreia é considerada velha. Então, eles vão procurando rostos novos, em média com 6, 7 anos de emissora. Então, ela é uma batalhadora, é uma mulher que luta muito. Deixa eu botar aqui no silencioso, tá bom? Peraí, só um pouquinho, vou botar aqui, ó, porque toda hora entra uma chamada para mim e aí eu não ouço nem vocês. Então, ela luta muito para ocupar. E essa mulher, ela é a principal suspeita de um crime. Vou parar por aí, essa é a sinopse. Não vou dar spoiler, só sei que eu estou gostando muito, está discutindo a questão dos preconceitos contra a mulher que existem aqui, só que lá são escancarados e aqui não. Aqui são silenciosos, são malditos, né? Eu detesto quando eu ia para uma reunião do trabalho em que os chefes, os coordenadores e supervisores mandavam um recado geral para a galera. Aí eu dizia, olha, eu não estou na reunião certa, eu sempre fui de peitar, sempre fui ousada. Porque assim, eu não gosto de recados gerais. Eu acho que se tem um professor, e que seja até eu, com algum problema, vocês têm que chamar em particular, olhar no olho e dizer. Mas as escolas não fazem muito esse exercício da verdade, do respeito ao profissional. Não. Elas geralmente julgam, condenam e não dão, principalmente as supervisoras, algumas. Porque eu tive duas, Joelma e Elsa, que eu tenho que citar. Né? Jamais elas fariam isso com o professor, elas chamavam e diziam. Então, assim, eu faço votos que isso esteja acabando, eu faço votos que os professores que ficaram lutem por isso, porque eu não ficava na reunião. Quando começava aquilo, é preciso que os professores entendam que não devem chegar atrasados na sala. Estava falando de mim, porque eu chegava cedo na escola, mas eu ficava resolvendo uma coisa, outra, uma demanda, outra. Quando eu entrava na sala era com 10 minutos, depois eu vi que eu tinha que parar. Ainda que eu estivesse ali trabalhando em prol da instituição, as pessoas não entendiam, muito menos os pais entendiam. Então, eu disse, eu vou jogar de banda, comecei a dar
voz a outras pessoas para elas me ajudarem assim eu seguir, tá? Então esse negócio de carão generalizado, aí eu disse nesse dia, eu digo, gente, eu acho que vocês estão falando de mim, porque isso acontece por isso, na vista de todo mundo, viu, gente? De todo mundo. Sempre fui essa Rosana. E se tiver algum aluno meu, como sempre entra aqui, vai dizer, ela sempre falou a verdade. Era até chata, era até dura, mas eu dizia a verdade. Aí, eu dizia, vocês estão falando de mim, eu estou me sentindo muito mal, porque eu estou me sentindo num júri onde eu estou sendo acusada, vou ser julgada e não tenho direito de defesa, porque eu não vou ficar me defendendo aqui. Mesmo porque se eu ficar me defendendo aqui, eu vou ter que entregar pessoas. Eu não estou aqui para entregar ninguém. Não é esse o meu papel. Agora, me chama em particular, que eu vou continuar sem entregar ninguém, mas eu vou justificar, vou pedir desculpas e vou voltar a entrar em sala de aula no horário. Eu estava errada? Estava. Só não acho certo dar carão a mim para todo mundo ouvir. As pessoas foram para lá para poder se enriquecerem, não é? Com ideias, com projetos novos, e não para ficarem ouvindo um carão que não é para elas. E isso aconteceu também com outros colegas. Eu disse, gente, chama aí o colega na sala de vocês e fala. Porque eu cheguei aqui 7h30 para essa reunião, vou ficar aqui ouvindo o carão dos outros? Então não é a coisa. Então eu sou dessas, eu digo o que eu penso, eu digo o que sinto, tá bom? Então o dorama, para mim, é muito importante, porque ele me tira de situações de solidão, de tristeza. Solidão não, solitude. Às vezes estou muito só, agora mesmo tem chovido, eu fiz uma infiltração no joelho, doeu muito, muito. Estou de molhinho 2 dias em casa, então eu fico assistindo aos meus doramas, que é uma maravilha. Então, No Ar é um dorama que fala de ética profissional, é um dorama que fala de competição, claro que dentro da ótica de uma cultura que não é a nossa. A nossa é de esconder, como eu acabei de falar. Mas a deles, não, é escancarado. Principalmente em relação a mulheres, eles agridem. Dizem que hoje já melhorou mais. Esse dorama é de 2017. Não sei, porque eu não vivo lá. Também não vou criticar a cultura alheia, não é? Porque não me cabe. É a cultura deles, não é a minha. A nossa cultura é de mentir, é de ser hipócrita, é de presente, mostrar fotografias falsas feitas pelo IA. A deles é muito, muito mais escancarada. A não ser quando são artistas idosos e meninos do K-pop que eles fazem os IAs dele. Muito bem. A segunda pergunta agora vai entrar no meu campo, né? No campo que eu gostaria hoje. No campo político, sabe, gente? Tudo que eu vou dizer agora aqui é de responsabilidade minha. Eu não vou falar aqui para agradar nem petistas, ou melhor, vou tirar petistas. Não vim falar para agradar nem pessoal de esquerda, eu sou de esquerda, tá legal? Nem o pessoal de direita. Esses, quando são direita, ainda vai. Quando são extrema-direita, dane-se. Se eu puder morder, eu mordo. Só que não, gente. Hoje eu sou Rosaninha Lulinha, paz e amor. Brincando, viu, gente? Brincando mesmo. Então, assim, me fizeram umas perguntas aqui que eu vou arrumar num pacote só, tá? Eu já estou cansada de responder o que é que eu acho dessa taxação de Trump, do que eu acho disso, mas me fizeram uma pergunta específica sobre o Eduardo Bolsonaro. Então, era sobre isso que eu queria falar. E sei que não vou agradar alguns esquerdistas, mas eu vou falar. Olha, gente, eu acho, vou agradar e não vou. Vamos lá. Eu acho que o problema do Brasil e da família Bolsonaro é não saber terminar o jogo perdendo. Eles não sabem. Eles são os donos da bola. Bolsonaro criou os filhos, que eu acho que são vítimas de uma estrutura familiar totalmente desorganizada, sabe? Valorizando mais os bens materiais, o poder, do que a ética, do que o respeito ao outro, do que a solidariedade, do que a empatia. É o que eu acho. Então, na verdade, o Eduardo Carlos, o Flávio e o caçulinha lá dele, são vítimas de uma educação de um pai absolutamente louco, né? Quando Bolsonaro criou esses filhos de uma forma que eles se tornaram, eles acham que são os donos da bola. Se o time dele está perdendo, ele toma a bola e vai em casa e larga o time lá se lascando. Bolsonaro é um cara conhecido
pelo fato de que não carrega soldado ferido. Aonde que eu estaria com uma pessoa, um par meu, um amigo muito desconhecida, que fosse quem fosse, passando mal para eu não tentar salvar. Eu já fiz isso, fugindo da cavalaria de ACM aqui em Salvador, nos anos 70. Uma senhora com, acho que ia ser o netinho dela, que eu voltei, meus colegas seguiram, eu voltei para pegar essa senhora que ela estava perdida. Não sou heroína, não. Sou humana. Não sou heroína, não. Sou cristã, católica, espiritualista. Não sou heroína, não. Sou uma pessoa que foi educada para ter empatia com a dor do outro. Entendeu? Coisa que Bolsonaro nunca teve. 700 mil pessoas morreram. Dessas 700 mil que morreram, gente, mais de 300 mil, segundo dados estatísticos, poderiam ter sobrevivido se as vacinas e os tubos de oxigênio chegassem a tempo. Ele ficava segurando para provar que era uma gripezinha. Mas quando se trata da doença dele, ele quer mostrar que é uma doençona. Quando as pessoas falam que é uma doençazinha, que é manha dele, ele fica revoltado. Mas ele fez manha. O que nós vimos foi um presidente que, enquanto pessoas morriam, porque eu vi ele naquele cercadinho maldito do cão, ele fazia assim, o que é que eu for fazer? Eu não sou coveiro, agora eu fico com essas pessoas. Ele imitava as pessoas que estavam com falta de ar. Isso não toca seu coração? Se não toca, meu amigo, procura um psiquiatra urgente. Você tem algum problema, não só no campo físico, como no campo espiritual, e a vida vai lhe cobrar isso. E quando estiver cobrando, você não pergunte por que não. Sabe, então, onde é que eu quero chegar? Onde eu quero chegar? Eu quero chegar no fato de que eu não acho, e aí vem a irritação que vai haver por parte dos esquerdistas. Eu não acho que tudo que está acontecendo, essa taxação de 50%, tenha sido obra do Bananinha lá nos Estados Unidos, Flávio, né? Bolsonaro. Não foi. O que ele queria realmente era punir o Supremo Tribunal Federal. Ele queria dar um golpe através de Trump no Supremo Tribunal Federal. Aqui só tem cabra-macho da peste, gente. Aqui, no Supremo Tribunal Federal, a maioria, Alexandre de Moraes, Barroso, eles são homens, no sentido da palavra. E me responda, o que é que eles estão fazendo em desacordo com a verdade? Cid fez outro depoimento. Cid é um sacana, porque para mim, quem trai, para mim, quem denuncia, foi o que fizeram com Lula, faz isso não porque tenha se arrependido, mas para livrar sua cara. Mas, infelizmente, ele foi um maldito útil, o inimigo útil, porque pelo menos ele escancarou as coisas. Então, o Flávio literalmente fugiu. Tanto fugiu que ele já avisou que ele não vai voltar para o Brasil. Vai ficar refugiado por lá. Resta saber se Trump, até quando o Trump vai aguentar. Então, assim, ele foi achando que Trump é o grande amigo. Gente, assim como eles, Trump não gosta de ninguém. Trump é um megalomaníaco. Qualquer psiquiatra recém-formado olha para aquele cara, ouve aquele cara e percebe que ele é uma pessoa que está ali para melhorar o seu ego. Ele é uma pessoa que tem uma baixa estima, apesar de todo o dinheiro. Ele tem baixa estima, Rosana, total. Só pessoas que têm uma autoestima muito baixa é que tenta agredir o outro. Repare, se você está nas redes, eu estou aqui falando para vocês. Estou aqui falando para vocês porque isso é uma democracia. Vocês não sabem quantas pessoas entram tentando, porque comigo, não violão. Eu não tenho mais idade para estar ouvindo merda de menino de 20, 30, 40 anos, não. Porque para mim é menino, 40 anos. Minhas filhas têm 42 e 44. Então eu falo para quem eu quiser falar. Sabem por quê? Porque é uma democracia. Mas eu faço o que eu disse a vocês no início dessa live. Eu sou absolutamente responsável por tudo que eu vou dizer. Porque eu vou trazer aqui para vocês a minha visão. Isso não é fake news.
Eu não vou denunciar ninguém, eu vou dizer o que eu acho. O problema da fake news, que o Bananinha Mol, o Nicolas aqui se estrepou por causa disso, é criar IAs, porque eles chegaram na tecnologia muito antes de nós, que ficamos chupando o dedo no caminho, agora que a esquerda se levantou. E não é a esquerda comandada por Lula, não, é o povo. Eu tenho feito vários IAs, com o que eu penso agora. Eu não minto. Eu digo o que está posto como fato, depois eu dou a minha opinião. O que eu estou fazendo aqui não é nada mais do que dar a minha opinião, e não vou admitir. Quer dizer, não vou admitir. Eu não vou ouvir nada do que alguém de esquerda, que seja radical, tenha a dizer sobre o que eu estou falando. Problema dele. Eu sou de esquerda, vou morrer de esquerda porque eu penso no outro. Né? Não sou comunista, mas se você achar que eu sou, por querer educação igual para todos, por querer que os habitantes desse país tenham uma moradia decente, já que ele sustenta essa ladruagem que está aí, para que ele tenha remédio, felizmente existe o SUS, que é da esquerda, né? Então, enquanto eu for essa pessoa que pensa no bem do próximo, e você quiser achar que eu seja comunista, então eu sou, bebê. Com muito orgulho, e quero morrer assim, tá? Então, a questão de Flávio Bolsonaro foi acreditar em alguém que é igual ao pai dele. Só isso. Trump é como o Bolsonaro. Bolsonaro seguia e segue a cartilha de Trump. E Trump está fazendo isso porque vem em Bolsonaro o alter ego dele. Alguém gêmeo de alma com ele, que está vivendo as mesmas coisas que ele deveria ter vivido, mas não viveu, porque as leis lá são diferentes da de cá. Então ele não tem o direito de querer vir, meter a colher no meu vatapá, porque o vatapá é meu, eu uso os ingredientes que eu quero e eu aprendi com meus antepassados a fazer um delicioso vatapá. Aí vem uma pessoa do inferno me dizer como é que eu tenho que fazer meu vatapá, ou me dizer, tá errado, não é assim não, você tem que mexer assim. Ah, gente, é o que Trump está fazendo. Foi nisso que o Flávio pecou. Foi nisso que ele se deu mal. Porque ele fez um filmezinho aí, que ele dizendo que ele não queria. Bom dia, Ana, tudo bem, querida? Que ele não queria, não pensou que o Trump fosse taxar em 50% os impostos, não. Você sabe que eu acho que ele não sabia, porque ele não sabe nada, os bolsonaros, não todo bolsonarista, os bolsonaros são assim. Eles só veem aquilo que interessa a eles. Eles só veem aquilo que é bom para eles. Eles contam a história do lado que é melhor para eles. Então ele não pensou nisso porque entre eles vive um ingrediente que se chama egoísmo, arrogância, prepotência. Então o que é que acabou acontecendo? Acho que Trump pensou assim, esse otário aí. Porque eles são iguais. Gente, como é? Olha, depois eu vou dizer uma coisa, se eu me lembrar, porque eu esqueço. Eu falo de improviso, eu não fico botando letrinha aí, ó, para seguir como jornal, não. Eu digo o que eu penso na hora de improviso, eu sou essa, tá? Então aí eu fico pensando assim, talvez ele não soubesse mesmo, ele pecou por acreditar que ele seja o maior, o gostosão, o espertalhão. Ô querida, Ana, me perdoe, meu amor, depois nós conversamos em particular, porque realmente na live você pedir ajuda, eu ajudo. Mas assim, não aqui na live, é outra proposta, tá certo? Existem segmentos no Instagram em que você pode fazer isso, tá bom? Com todo o respeito. Entre no direct em particular e fale comigo o que eu puder fazer para lhe ajudar, eu faço. Agora aqui não é o local. Você já tem entrado sempre no meu direct e tudo mais, então eu aceito que você entre e eu com o maior prazer ajudá-la aí, se puder. Desculpa ajudá-la aí, é mania de professora de português, quando eu estava falando muito sério numa palestra. Então, assim, gente, ele acreditou que ele é burro, é ignorante, é uma pessoa que só vê a família. Sim, qual é o filho que não luta para salvar o pai de uma doença, de um processo?
todos os filhos se juntam para fazer isso. Qual é o pai que não se vira para tirar o filho? Foi preso, foi comprovado que ele estava nas drogas, vendendo e tal, e tal, e tal. O que é que o pai faz? O pai não agride a justiça, porque sabe que o filho está errado. Mas o pai procura bons advogados, vai pedir, vai fazer vaquinha, vai fazer o diabo para ajudar o filho, que é um problema dele, entendendo que para toda ação existe uma reação, entendendo que ninguém nessa história de Bolsonaro é vítima, pelo contrário. Gente, eles tentaram dar um golpe de Estado. Muitos de vocês não sabem o que é isso por um motivo muito simples, porque vocês não viveram os anos da ditadura que eu vivi. Eu vi muita coisa triste, muita coisa. Então, assim, vocês não sabem o que é uma ditadura. Vocês estão pensando como Flávio Bolsonaro pensou que vão se dar bem com uma ditadura, com um golpe militar? Não vão, não. Na hora de mandar ir para o fronte, eles mandam os pobres, os negros, porque os ricos, eles mandam sair daqui, como o Bolsonaro mandou Flávio ir para os Estados Unidos. E está bancando ele com R$1 milhão por mês. Ou foi só aquele mês que ele deu. Mas R$1 milhão, se mandasse para mim, eu ia viver 5 anos, gente. Bem, ele mandou. Tudo bem, ele também, não só ele quis livrar o filho, mas ele também jogou o filho, vamos combinar? Numa arapuca desgraçada. Ele jogou o filho na casa do diabo. É verdade, não é religião, não. Do cão, dos espíritos infelizes. Jogou lá para que o filho o defendesse. Gente, qual é o pai que faz isso? Qual é a mãe que faria isso? Em sua consciência diria, não vá não, meu filho. Desde que a gente vai conseguir. Porque quem não tem culpa, como Lula quando foi preso, podem se retar comigo, não estou nem aí. Quando Lula foi preso, alguns países ofereceram a ele exílio. Ele disse, não vou sair daqui até o fim, até provar minha inocência. Isso é ser macho. Mas isso é coisa de sangue nordestino. Tá? Isso é ser macho, isso é ser homem. E ele ficou. Então, com a era de Bolsonaro, ele não é inocente. Vem cá. Impedir as vacinas de chegarem. Ir para frente da televisão dizer às pessoas que não tomassem vacina. Querer impor uma clorotina que estava estocada, né, sei lá onde aí, de lá do Planalto, porque ele queria se livrar de uma carga que ele comprou enorme para o povo pagar a conta. Um homem que dizia que não estuprava, um homem que disse que não estuprava uma mulher porque ela era feia. Quer dizer, se não fosse, ele estupraria. Aí eu me lembrei do Trump. Vocês sabem o que Trump falou? Que quando ele quer uma mulher, ele pega ela pela vagina. É mole, gente. E não aceita, não. É esse o cara para quem é extrema-direita bate continência e bota bonezinho vermelho. Gente, pelo amor de Deus. Trump, assim como os Bolsonaros, estou falando da família, só pensam em si. É indefensável o que eles fizeram. Bolsonaro com uma criança no colo fazendo sinal de arminha, a criança fazendo também, ele dando risada. Botar uma arma na mão de um bocado de maluco que não tem a menor condição psicológica de usar uma arma. É esse o presidente que você quer para você? E me diga, um presidente que orquestrou junto com um grupelhozinho do exército, da velha guarda, tá? Que nunca se conformou com a democracia que chegou, graças à luta dos jovens estudantes e até da imposição de internacional em relação a nós, a queda da ditadura. E este homem tenta dar um golpe, e o que é pior, gente, isso é inadmissível. Ele tentou criar uma estratégia para matar, assassinar o presidente, o vice-presidente, Alexandre de Moraes e alguns outros do Supremo Tribunal Federal. Gente,
Então o vizinho meu está me incomodando. O caminho é eu mandar matá-lo? É isso mesmo? Matar não apaga a memória. Talvez a memória do brasileiro seja curta, mas nem tanto assim. Sabe? Mas eles são um bando de criminosos. E ele agora quer dizer, Bolsonaro já se livrou, já teve indulto de 3 crimes. Quando ele era soldado, que ele estava fazendo pelo telefone, organizando um complô para jogar bombas no negócio de água, para que Brasília inteira ficasse sem água. Aí o exército fez o quê? Deu indulto a ele. Perdoou, botou ele para fora do exército, mas perdoou. Segundo, veio a questão da Covid, que ele contribuiu para a morte de 700 mil pessoas. E isso pouco se fez contra ele na época, porque era para, na época, o Supremo Tribunal Federal já entrar. Mas eles tinham uma PGR conduzida por um cara que tudo que Bolsonaro fazia, agora não, agora é gourmet, né? Agora é gourmet. Botavam pano quente em cima, então ele foi anistiado. E agora ele quer anistia de crime de planejamento de assassinato, de golpe contra a democracia brasileira e agora, de antipatriotismo, ele, o Tarcísio de Freitas, vocês que são paulistanos, pelo amor de Deus, você votar num homem que bateu continência para uma bandeira que mata crianças, idosos, que está fazendo miséria com as pessoas que moram lá, por não terem um green card, a hora desses também vai chegar. Então, assim, a gente precisa ter um olhar, sabe, mais inteligente, menos emotivo. Aí você vai perguntar assim, mas você não está falando com emoção? Eu estou falando com a emoção de uma brasileira patriota, que jamais trairia um amigo, jamais esfaquearia alguém pelas costas, jamais bateria continência nem para a bandeira da Coreia, que eu adoro, nem para a bandeira da China, que eu adoro. Jamais bateria, porque a minha bandeira é a bandeira do Brasil. A despeito de eu não gostar mais das cores, tomei pavor ao amarelo, visto verde de vez em quando, a minha cor agora é azul. A despeito disso, eu sou brasileira, eu amo minha gente e até o dia de eu morrer eu vou fazer lives que peçam ajuda pela minha gente, vilipendiada, maltratada. Tarcísio de Freitas bota um boné, quando ele vê que o bicho pegou, ele tira correndo. Gente, isso é lá o homem que vocês votem. Percebe o que é que ele está fazendo? Mais do que querer ajudar Bolsonaro, ele está querendo ajudar a si mesmo. Por vaidade, porque é um déspota, é uma pessoa traíra, assim como Hugo Mota, assim como Alcolumbre, assim como Lira, mas Lira agora, aprovou imediatamente um projeto de Lula, ainda deu uma coisinha a mais, mas não me convence. É como aquela pessoa que dá pouquinho, só porque eu estou presente ali e você chefa dele, ele aí dá um pouco a mais para me impressionar. Eu prefiro aquele que não pode dar nada e diz, eu não tenho nada para te dar, mas eu vou orar por você. E diz isso de coração. Então a gente precisa, gente, ter um olhar mais sábio, um olhar mais esperto, certo? Para quem a gente vai votar. Tarcísio de Freitas, presidente do Brasil, do mesmo jeito que Flávio Bolsonaro, quando viu a tarifação de 50%, que caiu no colo dele, porque ele quer dizer que a culpa pelo tarifa é de Lula. Lula, sim, é presidente do BRICS agora. Vários países, são poucos países do BRICS, estão querendo criar uma moeda própria para que não fiquem somente com o dólar, porque afinal de contas o dólar acaba taxando tudo. E se eles tiverem uma moeda nossa, vai ser, gente, maravilhoso para todos nós. Certo? Porque as coisas vão diminuir, mas não vai ser para agora, não. Vocês acham que eles vão criar uma moeda amanhã? Isso ainda
deram entrada a um projeto. A discutir até chegar ao projeto demora. E aí os extremistas estão dizendo o tempo todo agora que não, que como é? Oh meu Deus, que a culpa é de Lula porque Trump ficou com raiva. Gente, a carta de Trump foi a mesma para vários países. Ele só acrescentou num parágrafo a exigência dele de se dar a alforria de Bolsonaro. Ora, gente, é como a minha vizinha, eu estar ouvindo música, ela entrar e dizer, não vai ouvir mais essa música porque eu não gosto de ouvir. Eu não ouço alto, porque eu não imponho a ninguém. Geralmente eu ouço com fone quando eu quero ouvir bem alta, porque eu sou dessas. Mas assim, ela entrar aqui e dizer assim, olha, ou você para de ouvir essas músicas, ou eu vou aumentar o condomínio para todo mundo. Eu acho que eu ia dar um murro na cara dela, entendeu? Do jeito que eu sou. Bom, eu iria sair daqui direto para a polícia, dar uma queixa, né? Entrar na justiça, um processo crime contra ela, porque isso é sequestro, isso é chantagem. E para chantagista, cadeia. Até os estadunidenses já descobriram isso, que Trump é um bandido. Trump não quer nada, nem para o povo americano. Ele quer ficar na história do mundo e vai ficar, seguramente vai ficar. Como Hitler ficou, como Putin vai ficar, como Netanyahu, esse então, vai ficar. Oro por ele todo dia. Oro por ele todo dia, por esse monstro. Então, por exemplo, quer ver uma coisa? Ontem, aqui no Brasil, as pessoas precisam ler um pouquinho mais, entender um pouquinho mais, procurar ver canais que passem informações verdadeiras. Eu postei aí no meu feed, se vocês quiserem pode ver, uma cena que me emocionou muito, né? Tinha no chão várias fotografias, velas e flores, um monte de fotografias, né? O que era aquilo? Eram crianças palestinas mortas, vítimas dessa guerra. Mortas enquanto estavam indo buscar comida para a família. E aí Netanyahu manda atirar, um soldado desertor contou, está jurado de morte, mas ele contou. Então assim, imagine, era uma homenagem e as pessoas olhavam e choravam. Tinha uns caras jovens, é por isso que eu não gosto de preconceito. Quando eu era professora, eu vou abrir um parênteses, tantas mães que não queriam que o filho andasse com aquele colega porque ele era tatuado, porque ele tinha brinquinho, querida. O caráter de qualquer filho, ele é formado dentro de casa. Não é o colega que influencia só não, sabe? Ele busca os semelhantes se atraem. Então, se o colega é ruim e ele se aproximou, é porque ele também tem uma dose, ou ele admira aquela coisa ruim que está na frente dele. Então, assim, um cara que eu fiquei encantada com ele, um cabelo muito doido, de argola até aqui, sabe? O cara se abaixou, ele chorou tanto. Você via que dentro daquele estilo muito doido, tinha um coração humano. Um coração humano. Senhores chorando. Tinham crianças que chegavam e você via que estava perguntando à mãe o que era aquilo. A mãe explicava, ele teve um que fez assim, fez... Entenderam? Por que eu estou contando isso? Porque uma pessoa entrou nos meus comentários e disse, alguém pode me explicar o que significa isso, por favor? Coitadinha, ela não perguntou de ironia, não. E o povo que tinha respondido na minha coisa, nos meus comentários, começou a explicar a ela o que era. E eu fiquei, meu Deus, a que ponto chegou o povo brasileiro? Não sabe o básico do básico. O que significam fotos no chão, com velas, a bandeira do lado da Palestina. Ela não só vai ver que ela pensou que era um tecido para fazer uma roupa de carnaval. É preciso que as pessoas entendam, gente. É preciso que as pessoas pesquisem.
O Supremo Tribunal Federal, oi, Idaiati Inaya, que nome lindo, adorei, Idaiati Inaya. Pessoal, o Supremo Tribunal Federal não está mentindo em nada. Existem provas. Agora, o filho de Bolsonaro nos Estados Unidos, quero que o Supremo Tribunal não julgue o pai, que o pai não vá preso. O pai é melhor do que um traficante de drogas? O pai é melhor do que alguém que assassinou a mulher com 7 facadas? O pai é melhor do que pessoas que matam suas mulheres na frente dos filhos ou espancam a mulher? Não, todos eles merecem punição e justiça. O Supremo Tribunal Federal e a esquerda desse país não está pedindo que se julgue Bolsonaro e a extrema-direita pelo que não fizeram. É pelo que está posto, foi feito e só ferrou o povo brasileiro. Então acorda. Faz muito tempo que eu não faço uma live aqui no Instagram, porque eu acho o Instagram elite dos aplicativos. Mas ontem eu fiz uma live em outra plataforma, desculpa aí, Instagram, antes que me cortem. 1.200 pessoas assistindo, gente. Eu tive 1.500, 1.600 pessoas assistindo. Não estou dizendo isso para me gabar, não. Eu quero dizer que é um assunto que interessa as pessoas mais populares. Sabe por quê? Porque o trabalhador, ali estão o trabalhador que acorda 4 horas da manhã para assinar ponto 7. Ali estão professores, ali estão garis, ali estão o dono da barraquinha, o dono do hortifruti pequenininho, ali está o dono daquela padaria pequenininho. São pequenos empreendedores. Mas ali também estão professores da universidade, ali estão também escritores, ali estão pessoas que têm voz na sociedade. E eu estou aqui para dar voz a meu povo, porque eu estou muito bem, obrigada. Sabe? Preparei o meu futuro, aqui estou eu gozando dele e tenho uma família que, Ave Maria, não me faltaria nada. Certo? Não sou rica. Não tenho tudo o que quero, mas tenho tudo de que preciso. E sou muito feliz e agradecida a Deus. Muito. E acreditem, o pouco que eu tenho, ou muito que eu tenho, eu divido. Eu dou um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Aí a boa samaritana, tem sempre um idiota para poder... Ele não faz porra nenhuma, mas para poder criticar. Não sou a boa samaritana. Você nem sabe qual é a história do bom samaritano. Era um cara que ia passando por ali, tinha um homem que foi assaltado, estava ensanguentado, caído no chão. Passou, eu vou chamar pelo nome de hoje, passou um padre, olhou e seguiu. Passaram outros poderosos, olhou e seguiu. Se fosse hoje que tem carro, ele passava até por cima. Ok. Passaram várias pessoas. Aí esse cara... que acho que ele nunca tinha seguido Jesus, mas ele foi lá, pegou o cara, levou o cara até uma albergaria, tipo uma pousada, cuidou das feridas do cara. Antes de sair, ele disse ao dono, olha, está aqui por 5 dias, cuide dele até que ele fique bom, em 2 dias eu volto. Ele era um comerciante. Em 2 dias ele voltou. Então, assim... Então, quer me chamar de boa samaritana? Chame, porque eu sou. Agora, não me chame de boa samaritana achando que eu estou querendo qualquer benefício para isso. Eu quero apenas dar o exemplo do que todas as pessoas poderiam fazer. Se você está no seu carro, vê alguém pedir um dinheiro e você diz assim, não vou dar, não, isso é para cachaça. Para o que é, não importa. O mundo é seu. Essa pessoa que está pedindo só está no seu mundo. Desculpe, viu? Incomodar você com o meu mau cheiro, porque não tenho onde tomar banho, com minha roupa rasgada, com meu vício. Seja lá com que porra for. Dê alguma coisa. Dê alguma coisa. Sabe? E entregue a Deus.
Quem tem que cobrar do cara se ele está mentindo, se não está, se ele vai dar como tomar cachaça ou não, não é você, é Deus. Faça a sua parte, cara. Faça a sua parte votando com equilíbrio, entendendo o que está acontecendo. Então, eu repito para finalizar minha live de hoje. Eu acho que Flávio foi extremamente ingênuo e burro. Ele achou que Trump ia fazer alguma coisa pelo pai dele apenas. Não. Trump fez exatamente o que ele queria fazer, porque ele fez isso com todos. Ele taxou em 100% a Rússia. Do nada, ou a Rússia para com a guerra, achei até que a proposta é boa. Ou para com a guerra na Ucrânia, ele vai taxar em 100%. Putin fez o que Lula fez aqui. Taxe. Eu vou usar a política da reciprocidade, que para mim é o mesmo que a lei de Talibã, olho por olho, dente por dente. E eu nunca pensei, como eu disse numa live ontem em outra plataforma, que eu fosse em 2025, no século 21, viver o olho por olho, dente por dente do Velho Testamento, da velhíssima Constituição brasileira, que já caiu, de um tempo onde se o cara matasse um filho do outro, o outro tinha direito de matar 2 filhos dele. Mas, infelizmente, é o que temos para hoje. Não é, pessoal? É o que temos para hoje. Então, acho que ele deu um tiro enorme no pé. Acho que Tarcísio de Freitas deu um tiro enorme no pé. Acho que a extrema-direita... e depois de tudo isso, a extrema-direita fazendo uma monção, a palavra é essa, monção honrosa para Trump, no nosso Congresso. E nosso não, porque eles falam por nós. Imagine se eu iria votar num cara que vai monção honrosa para um monstro que quer desestabilizar economicamente o mundo inteiro. E isso sim pode gerar uma 3ª guerra mundial. Mas as pessoas não sabem. Tem gente que, pelo menos, eu tenho uma pessoa que é como uma filha para mim, que trabalhou comigo durante 15 anos, e hoje ela trabalha com minha filha. É da família, mas não é da família sacana, não. Filha da família que faz o que pode, porque o amor por ela é enorme. É interessante, ela vem aqui uma vez por mês fazer minha faxina comigo, porque ela sente saudade de mim e eu dela. É como minha filha. Bilzinha, essa vai para você. E ela diz assim, minha patroa, me explique esse negócio da Palestina aí, esse negócio que esse homem maluco tá fazendo aí. Ela fica fazendo a faxina, eu faço junto com ela e vou explicando as coisas. E ela de vez em quando faz umas perguntas inteligentíssimas. Esta moça está na nossa família, 15 anos comigo e 6 anos com minha filha, 21 anos. Ela chegou na minha casa, ela mal fazia um feijão com arroz. Ela faz pratos finos. Tudo que eu ensinei, ela captou. Sabe o que é isso? Primeiro, vontade de aprender. Segundo, inteligência cognitiva para aceitar o aprendizado. E terceiro, assumir uma consciência cristã, cidadã, humana. Então, eu faço, nesta live de hoje, um apelo. Não estou pedindo a você que vote em João, em Maria, em Terezinha. Não. Eu peço a vocês que votem, pelo menos na esquerda. Seja em quem for que você quiser. Porque os americanos, Trump ganhou as eleições porque nos Estados Unidos o voto não é obrigatório. Isso não tem muita importância, que aqui é obrigatório, mas nego vai e anula seu voto. Ou seja, a barata votou no inseticida para combater a formiga. E aí o mosquito, todo mundo morreu, inclusive o mosquito, que não tinha nada a ver com peixe, que não votou em ninguém. Então é isso aí. Só que nos Estados Unidos, por não ser obrigatório, só foi votar quem queria Trump de novo no poder. O resultado está aí. O mundo inteiro gritando. O mundo inteiro tripudiando. E ele gozando. Tá nem aí. Ele é um maluco, gente. Ele é um psicopata.
E Flávio Bolsonaro foi um pobre coitado, psiquiatricamente comprometido, que foi lá para socorrer o pai. Foi lá para tentar tirar o pai de uma situação improvável. Ele foi lá pedir socorro pelo pai. E fez. Ele não esperava que Trump fosse deixar de ganhar alguma coisa às custas dele. E ganhou. Só que nós também vamos dar resposta. Tá bom? Vamos que vamos. E a última pessoa, eu nem ia responder, mas vou responder. Você fala como se fosse da política. Você nunca quis se candidatar? Não. Convites tive. Do PT, do Partido Verde, na época que existia aqui em Salvador. Eu tive alguns convites, sim. Nunca quis. Nunca foi a minha cara. Eu nunca quis me prostituir. Não que todos os políticos se prostituam, mas o Congresso está cheio de prostitutas, não é? Está cheio de sequestradores, está cheio de gente sem caráter. Então eu sabia que era um mundo, porque eu fui ativista pela democracia desde os meus 14 anos. Olha, ativista assim, eu ia, panfletava, corria de polícia, que para mim era mais uma farra, mas aquilo foi entrando na minha alma, sabe? E eu não quero permitir que ninguém ponha essa democracia em risco, porque muita gente morreu em nome dela. Quem não assistiu ainda estou aqui, assista. Certo? Então, é preciso que a gente tenha olhos de ler, ouvido de ouvir, coração de sentir e palavra que sai da boca para dizer. Porque o que importa não é o que entra pela boca. O que faz mal é o que sai dela. E lembre-se, Jesus fez a revolução, Gandhi fez a revolução, Buda fez a revolução pelo poder da palavra. Mas não esqueçam que Hitler também. Não esqueçam que Trump também. Não esqueçam que Bolsonaro não. A eleição dele foi motivada pelo ódio ao PT. Pegue seu ódio, se acalme, leia mais. Vamos separar o Brasil, bolsonaristas e de esquerda, de extrema direita e de esquerda. Eu vou ficar com a esquerda, eu vou ficar com a educação, eu vou ficar com o pensar no próximo, eu vou pensar com tantos feitos, mas que a mídia, principalmente a Rede Globo e televisão, não faz a menor questão de mostrar que foi Lula. Eu vou ficar do lado do ProUni, eu vou ficar do lado do Médico Sem Fronteira, eu vou ficar com o lado do SUS, eu vou ficar com o lado do pobre que trabalha só a sopa, botar os legumes e a comida em cima de nossa mesa. E aqui no Nordeste, meus amores, não vai faltar comida não. Não se preocupe que a gente manda para vocês. Um grande beijo, um bom dia a todos. Hoje é o dia da cura. Oremos por todos aqueles que precisam se curar, espiritualmente, fisicamente e principalmente culturalmente. Tchau, tchau.